Hoje eu quero te mostrar como reconhecer uma decoração ruim em pouquíssimos segundos. Quando tu tá começando a aprender sobre decoração, nem sempre é fácil perceber o que tá errado no ambiente. Muitas vezes tu sente que, por exemplo, a sala tá pesada, tá estranha, tá mal resolvida, mas não consegue identificar muito bem qual é o motivo disso estar acontecendo. É exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu separei 5 sinais muito simples que qualquer pessoa consegue reconhecer, mesmo sem entender absolutamente nada sobre decoração. E o mais importante, eu também vou te mostrar, claro, óbvio, como corrigir cada um deles e deixar a tua casa muito mais bonita, muito mais funcional e realmente aconchegante. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. O primeiro sinal de uma decoração ruim é a falta de contraste. E isso acontece muito, principalmente porque com medo de errar, a pessoa acaba escolhendo ali tudo no mesmo tom, sempre dentro daquela zona de conforto que é a que ela considera mais segura. Então é parede bege, sofá bege, cortina bege, tapete bege, tudo bege. O problema, claro, gente, não é utilizar cores neutras. A gente utiliza cores neutras como exemplo porque é o mais comum. Mas o problema é quando tudo tem praticamente a mesma cor, a mesma intensidade, a mesma luminosidade. Aí o ambiente ele perde profundidade. O que acontece? Os móveis acabam se misturando com as paredes, os tecidos se misturam entre si e nada ali se destaca. E esse é um dos principais problemas porque tira completamente a graça do ambiente. Quer um exemplo? Um exemplo assim bem famoso? Tu já viu como era a antiga casa da Ana Hickman? Ela era, gente, praticamente inteirinha decorada com peças assinadas. Mas como ela tinha uma paleta predominantemente branca, tanto por fora quanto por dentro, acontece que nada ali se destacava. Quando tu olha, por exemplo, para a sala de jantar, não existe variação, nada se destaca. Então tudo acaba virando um bloco só. Nem mesmo essas peças super exclusivas recebem o destaque que merece. Se tu quiser testar aí na tua casa, tem um teste muito simples que te faz perceber essa falta de contraste na hora. Tu vai fazer assim, tu vai olhar para o teu ambiente e vai semicerrar os olhos, assim, deixar quase fechadinho, até quando ficar tudo meio desfocado. Quando isso acontecer, mesmo com tudo borrado, tu ainda precisa conseguir perceber algumas diferenças. Então vai aparecer ali um móvel um pouco mais escuro, uma parede mais clara, né? Daqui a pouco uma poltrona que se destaca ali. Isso precisa acontecer. Se não acontecer, se tudo virar ali uma única mancha, tá faltando contraste. Aí tu precisa dar uma atenção especial. Uma boa forma de não errar, assim, uma boa maneira de não errar, é montando uma paleta que seja harmônica, mas não uniforme. As cores, elas precisam conversar entre si, claro, só que elas não podem ter todas a mesma intensidade, a mesma luminosidade. Senão, tudo vai parecer aquele grande bloco, a gente vai voltar naquilo. Então a ideia é escolher uma paleta que seja coerente, né, garantir que exista ali contraste suficiente para que os elementos não desapareçam uns nos outros, mas cuidando na hora de escolher. Porque duas cores, elas podem combinar muito bem, mas ainda assim podem deixar o teu ambiente sem profundidade, principalmente quando elas estiverem muito próximas. Por exemplo, eu posso pintar todas as paredes do meu ambiente de cinza crômio e daqui a pouco querer criar uma parede de destaque verde utilizando a cor caipirinha. Olha como mesmo sendo cores completamente diferentes, né, uma é cinza e outra é verde, elas ainda parecem se fundir. Os tons delas estão muito próximos. Agora, olha o que acontece quando eu substituo a caipirinha por um verde mais pigmentado, que cria um contraste maior com a crômio. A paleta ela continua harmônica, eu continuo trabalhando com cinza e com verde, mas a diferença entre as duas cores fica muito mais clara. Eu disse para vocês, né, que existem várias formas de criar contraste, mas utilizando as cores é a maneira mais simples e mais rápida de fazer isso acontecer, né? Então, assim, se daqui a pouco a tua casa tá meio sem graça, não quer dizer que tu precise colocar mais cores, daqui a pouco só ajustar o contraste entre elas, tu já consegue aí um resultado muito melhor. E se tu tem dificuldade em criar uma paleta harmônica, não quer deixar tua casa apagada, no mapa das tintas eu te ensino a escolher, combinar e distribuir as cores da maneira correta para criar um ambiente com contraste
sem ficar pesado. Eu vou deixar o link aqui embaixo do box de informações, caso tu queira conhecer o mapa. O segundo sinal de uma decoração ruim está nas texturas. E esse é um daqueles elementos, assim, é um problema que tu não percebe só olhando. Tu sente assim que entra no ambiente. Tem casas, gente, que tudo é muito liso, muito brilhante e, consequentemente, se torna fria. É uma casa fria. Um bom exemplo disso, já que eu já usei a Ana Hickman aqui na nossa conversa, é a casa de praia da Glória Pires. Tem porcelanato, tem lata, tem mesa de vidro, tem sofá de couro, tem objetos de metal, tem bastante cimento queimado, tem tudo isso. De forma separada, gente, nenhum desses materiais está errado. O problema é quando todos aparecem juntos e simplesmente produzem praticamente a mesma sensação. O ambiente, ele pode até ficar moderno, pode ficar, né, interessante, mas ele também fica impessoal. Ele fica quase com cara de recepção de prédio comercial, sabe? Quando chega naquela recepção tem uns móveis perdidos, tudo meio frio. Pois é aí que a textura faz diferença. A trama do tecido, os veios da madeira, o trançado de um cesto, ou então a irregularidade de uma cerâmica, criam variações e deixam o espaço muito, mas muito mais interessante. Então, começa observando o que já existe na tua casa, né? Se tu tem muito vidro, metal, pedra, cimento, superfícies brilhantes no geral, daqui a pouco acrescenta materiais mais quentes, mais naturais. Pode ser madeira, linho, algodão, lã, palha. Porque, gente, um sofá de couro, por exemplo, ele vai ficar muito mais acolhedor se a manta que estiver sobre ele for uma trama mais aberta, mais aparente, sabe? Porque suaviza a dureza do tecido. Se tu adicionar almofadas também com tecidos diferentes entre si, um tapete, fica tudo perfeito, porque tu cria um equilíbrio, né? Assim como uma bancada de pedra pode ganhar muito mais força se tu tiver sobre ela uma bandeja de madeira, um vaso de cerâmica, um cesto de fibra. Gente, é muito simples, mas a gente precisa tomar cuidado porque o contrário também vale. Uma casa que tem muita madeira, muitos tecidos pesados, talvez precise também de uma superfície mais lisa para ajudar a composição a ficar menos carregada. O ponto é, de novo, criar contraste, mas dessa vez o contraste entre os materiais, né? Não deixar tudo áspero e pesado, mas também não deixar tudo liso, tudo brilhante demais, porque o problema está em usar vários materiais que têm praticamente o mesmo acabamento, porque eles vão transmitir exatamente a mesma sensação. Então tu vai sobrecarregar aquela sensação. Quando tu mistura superfícies lisas com naturais, com madeira, assim, com coisas mais macias, o ambiente ele vai ganhando profundidade, sabe? Ele fica muito mais interessante porque ele perde aquela aparência fria, aquela aparência plástica. A luz vai refletir nesses materiais de forma muito diferente. Então, essa variação maravilhosa. O terceiro sinal aparece quando os móveis parecem não pertencer àquele ambiente. Já reparou nisso? Gente, por incrível que pareça, isso aparece demais. Às vezes a sala é tão grande, tem aquela parede enorme, tem bastante espaço livre, mas o sofá, a mesa, o tapete são pequenininhos, sabe? Pequenos demais para ela. Fica tudo meio perdido, meio solto, assim, meio dançando no ambiente. E o contrário também acontece, tá? Também é muito comum. O ambiente é pequeno e aí os móveis são tão grandes, tão robustos, que parece que não sobra espaço nem para circular no ambiente. Nos dois casos, o problema é exatamente o mesmo. A proporção do ambiente está errada. Os móveis, gente, eles precisam acompanhar o tamanho do ambiente, né? Eles não podem desaparecer dentro dele, mas também não podem ocupar mais espaço do que deveriam. Em uma sala grande, por exemplo, um sofá muito delicado, um tapete pequenininho, ou então aquela mesinha de centro miudinha, deixam tudo meio, sei lá, assim, meio, não sei, meio solto mesmo. A sensação que dá é que tá tudo meio perdido. E não adianta as peças serem maravilhosas, vai continuar parecendo vazia. Nesse caso, vale escolher elementos que tenham um pouco mais de presença, um pouco mais de força, um tapete maior, um sofá mais robusto, uma poltrona daqui a pouco mais volumosa, quadros maiores. Tudo isso vai ajudar a preencher melhor o espaço. Se o pé direito for muito alto, que também é super comum agora, tu também pode trazer a decoração mais para perto do nível dos olhos. Ninguém anda o tempo inteiro olhando para cima em uma casa.
Eu vejo aquelas casas com pé direito enorme, aí os quadros, os pendentes, tá tudo lá no céu, assim, tu nem consegue visualizar. Então, assim, passa uma sensação muito estranha, não fica aconchegante, aumenta aquela a sensação de distanciamento e de frieza, mas assim, gente, também não é preencher tudo, tornar o ambiente cheio de coisas, não é, é só evitar que a decoração pareça pequena demais para aquela arquitetura toda. Em ambientes menores, daí o cuidado já é outro. Móveis muito profundos, braços largos, né, aquelas peças com aparência muito pesada, podem deixar a circulação apertada, podem fazer a sala parecer ainda menor, pode nos causar a sensação de que está tudo entulhado. Então vale procurar um sofá com linhas mais leves, né, braços mais estreitos, móveis que tenham linhas mais limpas, no sentido de informação visual mesmo, sejam mais leves. E claro, né, gente, utilizar alguns truques, porque isso ajuda muito. Por exemplo, cortinas do teto ao piso, ajuda a alongar a parede, estantes que são mais altas e mais estreitas também ajudam a criar uma sensação maior de amplitude. Enfim, né, existem diversos truques, várias coisinhas que tu pode fazer para melhorar o teu ambiente, principalmente se ele for pequeno. Eu falo muito sobre isso no vídeo de salas pequenas. Eu vou deixar aqui no card para tu assistir depois. O quarto sinal é quando a decoração segue um único estilo de forma rígida demais. Quando tudo parece obedecer somente uma estética. Por exemplo, se a casa é contemporânea, todos os móveis têm linhas retas, acabamentos lisos, cores neutras. Se é, sei lá, farmhouse, tudo tem madeira, babadinho, xadrez. Sabe assim, quando nada quebra o padrão daquele ambiente? E eu sei, gente, que no começo pode parecer super coerente, mas quando tudo segue exatamente a mesma regra, o ambiente fica totalmente previsível, fica com cara de catálogo, ou então, sei lá, pior, fica com cara de cenário. O maior problema para mim é que dificilmente uma pessoa vai se identificar somente com um único estilo em tudo. É praticamente impossível tu não gostar de algo que tenha uma outra estética, né? Mesmo que de forma pontual. Mesmo que de forma pontual, é impossível tu não gostar de algo que seja fora daquilo. Tu pode gostar de linhas retas e limpas, tu pode gostar de madeira, tu pode gostar de daqui a pouco uma poltrona clássica, uma luminária mais moderna. É normal. Não tem nada de errado nisso. Na verdade, essa mistura de coisas é o que faz nós sermos quem nós somos. E é justamente essa mistura que costuma deixar a nossa casa muito mais interessante e principalmente muito mais pessoal. O ponto não é misturar vários estilos sem critério, que nem um doido. É escolher uma linguagem principal, beleza, tudo bem, mas permitir que algumas peças tragam outras referências. Pode ser um móvel, uma luminária, uma obra de arte, algum objeto, sei lá, com outro desenho, de uma outra época, com outro acabamento. E essas peças que quebram essa previsibilidade fazem o ambiente parecer mais real e não montado assim de uma única vez num kit pronto, sabe? Comprei o kit farmhouse. Então, gente, em vez de tentar descobrir qual é o teu único estilo e implementar isso na tua casa, observa se realmente as coisas fazem sentido para ti. Se tu realmente gosta e deseja ter aquilo, sabe assim, não fica preso a um único estilo. Te dê liberdade para escolher o que faz sentido para ti, o que tu gosta, e não para seguir o manual. E isso, aproveitando esse gancho aí, já nos leva para o próximo sinal, porque quando tu segue uma estética muito rígida, ela pode até representar muito bem um estilo, né, ser assim: "Ai, aquele ambiente é farmhouse", mas provavelmente ele vai dizer muito pouco sobre quem mora ali, muito pouco sobre quem mora ali. E sinceramente, eu não quero chegar na tua casa e descobrir sobre ti somente que tu gosta do estilo clássico. Eu quero saber quem tu é, o que tu gosta, entende? Por isso que isso nos leva ao nosso próximo sinal. Então, nosso quinto e último sinal é quando a decoração não revela nada sobre as pessoas que moram ali. Tu entra no ambiente, tu consegue identificar, como eu falei, o estilo, a paleta, daqui a pouco algumas tendências que foram usadas, mas tu não consegue descobrir nada sobre quem vive naquela casa. É uma decoração que poderia ser de absolutamente qualquer outra pessoa. Isso acontece muito no minimalismo, por exemplo, né? Como existe toda aquela filosofia de manter apenas o essencial, tu não vai encontrar fotos de viagem, imãs de geladeira, livros, lembranças ou adornos ou qualquer outra coisa que contem alguma coisa sobre aquela pessoa que mora ali. Eu, particularmente,
adoro chegar na casa de alguém pela primeira vez e ver os livros que ela gosta, as fotos de momentos, de pessoas especiais, os ímãs na geladeira que aquela pessoa escolheu trazer de viagem. Gente, eu acho isso, assim, muito único, sabe, muito especial. E são esses detalhes que vão mostrando um pouco de como aquela pessoa vive, do que ela gosta, do que ela considera importante. Não tem coisa mais sem graça do que entrar num ambiente pela primeira vez e não encontrar absolutamente nada para observar, para explorar, para descobrir. Isso acontece quando a pessoa simplesmente reproduz uma referência. Ela não se importa em decorar para ela, ela decora para os outros. Ela compra ali todos os móveis parecidos, repete as mesmas cores, procura ali sempre os mesmos objetos, sem filtrar o que realmente combina com ela, com a rotina dela, com o gosto dela. Referências, gente, elas são super importantes, tá? Mas elas servem apenas para mostrar uma direção e não para serem copiadas como se fosse um projeto pronto. O ambiente, ele não precisa expor toda a tua vida também, não é isso, né, não precisa contar toda a tua história, mas ele precisa deixar claro que aquelas escolhas não teriam sido feitas exatamente da mesma forma por qualquer outra pessoa. E é por isso que eu deixei esse para ser o último sinal, porque para mim o mais importante de tudo é isso. Não adianta o ambiente ter contraste, ter textura, ter proporção, ter uma excelente mistura de estilos, se ele não tiver nenhuma relação com quem mora ali. A casa, gente, ela precisa ser nossa. A tua casa precisa ser tua. E agora eu quero saber o que que tu prefere, a casa da Ana Hickman, a casa da Glória Pires ou a tua casa? Ai, gente, tô brincando, né, tô brincando, cada um tem a casa, deveria pelo menos ter a casa que reflete quem se é, então se aquela casa reflete quem elas são, tá tudo certo, né. Se esse vídeo foi útil pra ti, não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.